Após as atrocidades do 11 de setembro de 2001, o presidente George Bush pregou uma nova cruzada contra o Al-Qaeda. Osama Bin Laden acusou Bush de comportar-se como Ricardo Coração de Leão. O mundo árabe comparou Bin Laden a Saladino, e ambos os lados evocaram a Idade Média para explicar sua luta. Século XII. A Terceira Cruzada. Dois grandes líderes iriam simbolizar a batalha entre o Império do Islame e da cristandade. Saladino, o maior guerreiro do mundo árabe, e Ricardo Coração de Leão, o grande paladino cristão. Separados pela religião, eles se encontrariam na Guerra Santa. Guiados pela honra, obcecados pela fama e pelo poder, Ricardo e Saladino sacudiram o mundo, lutando pela cidade santa de Jerusalém. Essa batalha épica fez correr o sangue de milhares de pessoas, e tudo em nome de Deus. Santos Guerreiros. Em 1187, um exército muçulmano atacou os portões de Jerusalém, sob o comando de Saladino, o mais poderoso comandante do Oriente. Atrás dos muros, a população cristã entrou em pânico. As mães tosaram o cabelo das filhas, na esperança de que elas não fossem violentadas. Os monges esconderam seus ícones sagrados. Semelhante terror tinha muito fundamento. 88 anos antes, os ancestrais muçulmanos de Saladino haviam perdido Jerusalém em uma sangrenta batalha contra os invasores do Ocidente. Esses invasores degolaram todos os que moravam na Cidade Santa, em nome de seu Deus cristão. As they killed, they shouted out, "God wills it." They believed they were carrying out the will of God. What matters is that they murdered all the people, so it was only the victorious that claimed that it was the will of God. O massacre foi perpetrado por um exército católico, convocado pelo Papa para derrotar os infiéis muçulmanos. Anyone who is not Christian and acknowledges the Pope as the head of the church was a lost soul. And in this sense, they were massacred not as human beings, but as people who have lost their soul and ceased to be human. O extermínio de 1099 marcou o fim daquilo que se tornou conhecido como a Primeira Cruzada. The first Crusader invasion of Jerusalem was horrific. A lot of blood was shed for no reason. The amount of bloodshed was not based on military needs, but rather to create terror. O morticínio da Primeira Cruzada jamais foi esquecido. Agora, Saladino achava-se preparado para tomar de volta a Cidade Santa.
Mas ele pouco sabia do remoto canto do mundo de onde tinham partido os cruzados. A Europa. Europe was considered to be a cold, foggy, ambiguous place where people actually didn't have a clear idea how to govern themselves. Their religion wasn't clear to them, and they didn't have a proper culture or civilization. And what the Arabs had in mind was philosophy, medicine, music, literature, poetry. And the Europeans were thought to lack all of these things. Ao contrário da crença árabe, a sociedade ocidental crescia em sofisticação. Valorizando as artes bélicas acima de tudo, ela produziu guerreiros fortes e valentes, resolvidos a manter Jerusalém a qualquer custo. O homem que seria um dia a nêmese de Saladino era um príncipe orgulhoso, temido e poderoso. Ricardo da Inglaterra. Richard was the member of a fractious, violent family that ruled England and northern France in the 12th century. He was very strong through his bravery, through his astuteness, through his intelligence. He was somebody who was admired and respected throughout the known world. Católico devoto, Ricardo cresceu em uma sociedade religiosa obcecada por Jerusalém. A cidade santa ficava a milhares de quilômetros, mas era o epicentro da fé. Ali, Jesus Cristo tinha vivido e morrido. Desde a primeira cruzada, gerações de guerreiros vinham lutando para manter a cidade em mãos cristãs. It was a deeply felt belief within Christian society at this time that if the land on which Christ had walked, if the city in which he was buried was not in Christian hands, that was an affront to their God, that their God would feel that they had let him down. Also, if Jerusalem was in the hands of men of another faith, the pilgrim route to Jerusalem might be barred for generations unless you controlled that route and the holy city itself. O príncipe Ricardo sabia que tinha um compromisso com Jerusalém e que um dia ele também seria cruzado. Enquanto aperfeiçoava a técnica lutando contra rivais cristãos na Europa, a Cidade Santa nunca saía de sua mente. Jerusalém estava no sangue de Ricardo. Seu bisavô fora rei na Cidade Santa. Seu pai, rei da Inglaterra, mandava enormes somas para lá. Até sua mãe estivera na cruzada. Era apenas natural que Ricardo seguisse as pegadas piedosas dos ancestrais. Ele ainda era criança, mas Saladino já passara dos 20 anos. Sendo oficial de cavalaria e gostando de jogar polo, o jovem nunca imaginou que seria um dos maiores heróis do mundo árabe. Na verdade, nem árabe ele era. We know that he was born in 1137.
in Tikrit, the birthplace of Saddam Hussein. His family were Kurds. He was, to some extent anyway, an ethnic outsider in the lands where he became so powerful. Enquanto Saladino amadurecia, os descendentes dos primeiros cruzados europeus, conhecidos como francos, tratavam de fortificar o reino de Jerusalém. A rede de castelos que se formava era um claro sinal de que eles pretendiam ficar e colonizar o território árabe. Todavia, os árabes nada fizeram, pois achavam-se paralisados por conflitos internos. There wasn't a unity of purpose in the Arab world. It took the Arabs and the Muslims a long time to work out a formula by which they can actually counterattack. And this didn't happen until after the First Crusade had taken deep roots in society. O jovem Saladino tinha como comandante seu tio Shirkuh, no Egito. Com o tempo, ele uniria as facções feudais árabes para enfrentar os cruzados. Mas, tal como Ricardo, o jovem começou sua escalada lutando contra vizinhos. Sendo o governante egípcio, Shirkuh ordenou a Saladino que expulsasse seus rivais muçulmanos. Esse foi o começo do mais santo guerreiro do Islã. Mas uma virada do destino mudaria sua vida para sempre. O tio morreu de indigestão. E Saladino assumiu o trono. It slowly dawned on him that he was destined for leadership, and that this suited him, and people were willing to follow his leadership, and he built on it. O Egito era o mais rico país do Oriente Médio, a base perfeita para um jovem guerreiro. As soon as he became ruler of Egypt, Salah ad-Din conceived of the idea of setting up a monarchy. However, at the start, he did not have plans to liberate Jerusalem, but rather he desired a vast kingdom, an empire. Saladino passou a década seguinte atacando os vizinhos muçulmanos. Apoiado pelo poderio bélico do Egito, ele dominou a Arábia e a Síria. Apenas um pequeno enclave continuou intocado. Os cruzados ocupavam o reino de Jerusalém. Após muitos anos de batalhas, Saladino tornara-se o mais poderoso homem do Oriente Médio. Mas agora, aos 50 anos, era criticado pelos santos sábios muçulmanos. A number of clerics and religious scholars started criticizing him and asked, "For how long will you keep fighting for power?" People were asking him to stop the bloodshed of Muslims. They said, "Enough is enough." Levado pela ambição, Saladino havia matado muitos muçulmanos em sua escalada para o poder. Agora precisava achar um modo de amaciá-los e mostrar que era um homem piedoso. A inspiração veio no dia em que ele viu a morte de perto.
Na primavera de 1185, Saladino caiu gravemente doente. À beira da morte, mandou chamar os santos sábios. Salah ad-Din lived in a religious atmosphere. He believed in the mystical power of holy men and supernatural actions or miracles. بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان رفعها ووضع الميزان. Enquanto ouvia os santos lendo o Alcorão, Saladino teve uma inspiração. He became obsessed with the idea of liberating Jerusalem, and that such a task would bring him forgiveness of his sins and God's rewards. Enquanto convalescia, a crença de que Deus o poupara da morte para retomar Jerusalém dominou-lhe a mente. Ele percebeu que tinha a oportunidade de não só fazer a vontade de Deus, como unir o mundo árabe sob sua liderança. E usou o poder da religião para insuflar ódio e indignação no povo islâmico. Pregou a Jihad, uma guerra santa, em que os bons muçulmanos deviam invadir o território ocupado pelos infiéis. E mandou espalhar a notícia por todo o Oriente Médio. Os escribas enalteceram a nova Guerra Santa. Saladino queria lembrar a todos a importância de Jerusalém para os muçulmanos. Fora em seu solo que o profeta Maomé subira aos céus para falar com Deus. A cidade santa devia voltar para os árabes. He used religion because that's all they had. This is the culture. So he used what was available to him, and he used it effectively in a positive sense. He wasn't manipulating religion, but there was nothing else. This was the only element which could bring people together and make them feel that there was an ideal they were striving for. Os cruzados que retornavam da Terra Santa traziam notícias do poder de Saladino. Ricardo soube que, pela primeira vez, um só líder unira quase todo o mundo árabe. Os francos em Jerusalém estavam cercados e vulneráveis, mas os líderes cristãos da Europa nada faziam. Chegara o melhor momento para Saladino agir. Once Saladin had built up this confederation of people from Egypt, Damascus, and northern Syria, and created this moral pressure on people to join in his jihad, he then had to deliver. There was an immediacy, a need for him to fight the Christians in 1187. Otherwise, the confederation would break up.
Dentro da cidade santa de Jerusalém, os francos temiam as Forças Unidas Islâmicas. Escreveram ao Papa e aos reis da Europa implorando auxílio. Mas a resposta foi o silêncio. No verão de 1187, eles tomaram a arrojada decisão de enfrentar Saladino sozinhos. The decision to risk assembling a big army and perhaps take on Saladin in a full-scale pitched battle was a desperately chancy thing to do. It's not a decision that people took very often in the Middle Ages, certainly not in the 12th century. To risk a battle against so successful a commander with such great resources at his disposal as Saladin had meant that you were taking 3-4 times the normal terrible risk. Os francos em Jerusalém depositavam as esperanças em uma arma extraordinária. Um fragmento da cruz em que Cristo fora crucificado, segundo acreditavam. Para um cristão medieval, a verdadeira cruz tinha grandes poderes. Eles a levaram mais de 20 vezes à batalha e venceram sempre. Fortalecidos pela presença da Santa Cruz, os cavaleiros do Reino de Jerusalém marcharam confiantes para enfrentar Saladino. Era exatamente o que Saladino queria. Primeiro, ele atraiu o exército franco para as tristes e áridas montanhas de Hattin. Ali mandou envenenar as raras fontes de água fresca. Saladin actually drew them into a particular spot where they were cut off from all water supplies and they were actually suffering from thirst and heat. Exaustos e desidratados, os cavaleiros começaram a delirar. Sem água, sabiam que estavam condenados. Saladino os tinha nas mãos. O sultão passara anos unindo os árabes pela espada. Agora, em Hattin, ele lançaria esse imenso exército sobre os francos. Logo, ordenou às tropas que atacassem e incendiassem o ressecado acampamento cruzado. Milhares de cavaleiros cristãos foram exterminados. Os poucos prisioneiros tinham a opção de converter-se ao islamismo ou morrer. Nenhum se converteu. Em Hattin, Saladino logrou partir a espinha do exército franco.
Agora, a Santa Cruz também era sua. Uma prova da supremacia do Islã sob o comando do grande guerreiro santo. To Saladin personally, the true cross was a worthless piece of wood. As a Muslim, he believed that Christ was a prophet, but he did not believe that he was the Son of God, and therefore he could not attach the same spiritual significance as the Christians did to this object. Saladin was aware, however, that the Christians were highly attached to the true cross, and if he was going to surrender it, he would want something very worthwhile in return. A Santa Cruz podia ser útil a Saladino, mas a jihad não terminara, pois Jerusalém ainda achava-se em mãos dos cristãos. A notícia levou 2 meses para chegar à Europa. A vitória de Saladino em Hattin trouxe consternação e tristeza a Ricardo da Inglaterra. Jerusalém caíra, e ele o soube tarde demais. Mas seu pior pesadelo ainda iria se concretizar. Em outubro de 1187, pouco depois de vencer em Hattin, Saladino chegou aos portões da Cidade Santa. Salah ad-Din wanted Jerusalem, not just because of the importance of the city to Islam. The message of the first Crusaders had been, liberate Jerusalem from the barbaric Muslims. Salah ad-Din wanted to neutralize that message. Como libertador de Jerusalém, Saladino tinha seu lugar na história garantido. Mas o que fez dele uma lenda foi o tratamento que dispensou à comunidade cristã. Ele decidiu não banhar Jerusalém em sangue cristão.
e preferiu água de rosas. Toda a energia dos soldados foi empregada na purificação dos lugares santos. Por ordem do sultão, os descendentes cristãos dos primeiros cruzados tiveram permissão de viver. Salah ad-Din softened the sharp calls for revenge. After capturing the city, he said, "Nobody will be killed." He banned the killing. Saladin decided to teach the Crusaders a lesson. That was that when you conquer a city, you show mercy and you show the values of your faith as being superior to those of the enemy. And that was the lesson of Jerusalem in 1187. Pela primeira vez em 88 anos, os muçulmanos puderam rezar em Jerusalém. ما في شيء يعدل فرحة استرداد البلد. There is nothing comparable with the restoration of an occupied homeland and achieving victory. قلت إن القدس اختمك. Jerusalem is the sister of Mecca and Medina. ولذلك كمسلم وكعرب. So being a Muslim and an Arab, a lot of passions accumulate. Salah ad-Din had a feeling of unlimited exaltation, and he became then the main leader in the Islamic world. في العالم الإسلامي. Com esse gesto magnânimo, Saladino trouxe a paz a Jerusalém e tornou-se o maior guerreiro santo do Islã. Não imaginava, porém, a tempestade que se desencadearia quando Ricardo da Inglaterra soubesse que a Cidade Santa voltara para mãos muçulmanas. A captura de Jerusalém era um desastre para Ricardo e demais cristãos europeus. O Papa imediatamente conclamou os fiéis. Jerusalém devia ser resgatada a qualquer custo. Nesse momento sombrio da cristandade, Ricardo preparou-se para atacar Saladino. Richard would have heard the name Saladin many, many times. He would have known of Saladin's huge success as the leader of the Muslim world, the opportunity to match himself against someone so famous was an opportunity not to be missed. As soon as he heard the news that Saladin had taken Jerusalem, he at once, without a moment's thought, impetuously, knowing instinctively it was the right thing to do, took the cross. Ricardo recebeu uma cruz de pano que todos os cruzados juraram usar até Jerusalém voltar para os cristãos. Richard would know that if he could lead a crusade that recaptured Jerusalem, he would go down in the annals of history as one of the greatest heroes of Christendom. This was his time.
Vendo que Ricardo, o maior cavaleiro da Europa, fora ungido cruzado, milhares de outros seguiram o exemplo. Muitos se prepararam para levar a família. A cruz costurada nas túnicas significava que eles agora eram parte do exército comandado por Ricardo. Homens que nunca haviam deixado sua cidade viajaram milhares de quilômetros para unir-se a ele na luta por Jerusalém. Em troca, a igreja prometia perdoar todos os seus pecados. Por tal recompensa, muitos se dispunham a morrer. Crusaders embarking for the Holy Land must have felt an enormous mix of emotions. They were leaving their wives, their families. They themselves were going into the unknown. They were going into lands that they hadn't seen or experienced before. They knew from previous crusades you probably had a 1 in 3 chance of dying or not coming back. So great fear and also a sense of moral right. They felt crusading was a good purpose. No verão de 1190, Ricardo, agora rei da Inglaterra, zarpou para a Terra Santa. Mais de 100 navios o seguiam, lotados de pessoas e cavalos. Em Jerusalém, Saladino percebeu que, em vez de pôr um fim à Guerra Santa, jogara mais lenha na fogueira. Ele soube que Ricardo liderava uma cruzada muito maior e que a primeira leva já vinha a caminho, liderada por um imperador germânico de 70 anos, Frederico Barbarossa. Frederick Barbarossa, Emperor of Germany, was the greatest ruler in Western Europe. He led an enormous army, maybe even 100,000 men, to the Holy Land. He'd fought past the Greeks, he fought the Turks of Asia Minor, and he was poised to explode onto the scene in Syria. Saladin was terrified of him. Mas não por muito tempo. Quando atravessava a Turquia, Frederico caiu em um rio, teve um ataque cardíaco e afogou-se. A maioria do exército germânico voltou para casa. O corpo de Frederico foi fervido em vinagre e seus ossos foram recolhidos para serem enterrados em Jerusalém caso chegassem lá. O rei Ricardo da Inglaterra estava sozinho na chefia da cruzada contra Saladino. O sultão agradeceu a Deus por ter levado o temido imperador. Mas seus generais insistiam que a ameaça continuava a existir. Os cristãos que tinham escapado de Hattin e Jerusalém reagruparam-se a 1.600 quilômetros ao norte e sitiaram o porto muçulmano do Acre. Quando Saladino chegou ao Acre, ordenou aos soldados que cercassem os sitiantes cristãos. Mas os cruzados, profundamente entrincheirados, não se deixaram derrotar.
O sítio chegara a um impasse. Saladino então tentou vencê-los pela fome. No acampamento cristão em volta do Acre, a comida era tão escassa que os cavaleiros foram forçados a se alimentar com grama, pois já haviam comido os cavalos. Fome, desnutrição e doenças mataram milhares e levaram os mais desesperados a desertar da cruzada. Alguns chegaram a se converter ao islamismo e buscar a proteção de Saladino. O tênue fio que prendia os cruzados à Terra Santa começava a se dissolver. Mas em maio de 1191, Ricardo, rei da Inglaterra, viu a terra abençoada pela primeira vez. It was the crucial point in a great world struggle between two great religions. As Richard sails to it, we get a description of him looking at the tents, seeing where Saladin's lines are, assessing the strength of the walls, already the soldier, planning what he will do next. He approached Acre not as a pilgrim, but as a commander. Os cruzados, embora famintos, acenderam fogueiras à chegada de seu líder. No bivaque muçulmano acima do Acre, Saladino intuiu que teria em Ricardo um inimigo poderoso. Mas as catapultas cruzadas achavam-se caladas. Ricardo caíra doente com a terrível febre tifoide e não podia lutar. Mas ele sabia que havia outros modos de ganhar uma guerra e propôs um encontro com Saladino. One of the first things he did was to send a message to Saladin saying, "Can we have a summit meeting? Let's you and I meet face to face and sort this out." Now, no crusading commander had ever done anything like this before. It was unprecedented. The idea that they were not just your great enemy whom you fought and hoped to send to hell, but someone you could talk to. Partly it's Richard's belief that he could persuade people. If only he could meet them and talk to them, then he could get through to them. They could bring an end to the whole business of the crusade on terms that suited Richard by talking to Saladin himself. Mas o sultão considerava desonroso conversar com alguém que tensionava matar. Assim, polidamente, declinou do convite de Ricardo. I think Richard was taken aback when Saladin refused to meet him. He thought he was a persuasive character.
But this didn't apparently cut ice with Saladin, in the sense that he, first of all, didn't trust Richard. He thought he would never keep his word. Second, he thought there was no possibility of reaching a peace treaty with Richard. Saladino não viu motivo para se avistar com Ricardo, mas como cavaleiro honrado, mandou um presente ao rei enfermo. They were both knights, and they stuck to the morals of chivalry. They did not behave as normal people, as mercenaries. These men of high status, on both sides, treated each other as equals. Saladino tinha orgulho de sua reputação de generoso. Já havia doado milhares de cavalos a seus soldados do Acre. Para Ricardo, enviou frutas frescas que lhe aliviariam a febre. Parecia que o sultão esperava impaciente a recuperação do rei inglês. Logo, Ricardo sentiu-se forte o suficiente e partiu para atacar o Acre. Os defensores do porto viram em Ricardo um novo tipo de comandante, que lutava na linha de frente e parecia invencível. The Muslim defenders were facing the crunch. The arrival of Richard meant that the pressure exerted by the Christians was now almost unbearable. They were very, very short of food, and Saladin didn't seem to be able to offer them relief. No bivaque da montanha, Saladino pouco podia fazer, mas recusava-se a deixar que os muçulmanos do Acre se rendessem. Ricardo avançava implacável. Os muçulmanos já resistiam havia uma semana, e nenhuma ajuda vinha de Saladino. Parecia que o povo do Acre fora abandonado à própria sorte. Por fim, mesmo sem a permissão de Saladino, desistiram de lutar. In the end, they forced his hand. They forced him to surrender the city. And this wasn't to his liking, but at the same time, everybody was exhausted. His resources were running out. He couldn't actually keep paying everybody. And he was forced to surrender Acre, at the same time regret the fact that he had to do so. Saladino vivera décadas de êxitos estrondosos. Mas agora, contra Ricardo,
via minada sua autoridade. O santo guerreiro cristão trouxera a marca do inferno ao Oriente. Foi no Acre que Ricardo, rei da Inglaterra, ganhou o epíteto Coração de Leão. Victory at the Siege of Acre was a great breakthrough for Richard. It meant that the Christians had been blessed by God. How else could they explain their victory? It also, in strategic terms, he knew would be a big step forward. It would help to break the power of Saladin, would help open the way to the holy city of Jerusalem. Ricardo sonhara com Jerusalém a vida inteira. Mas antes de continuar a cruzada, queria mais uma concessão de Saladino. Ele fizera 3.000 prisioneiros muçulmanos no Acre. Em troca de libertá-los, ele esperava que Saladino lhe devolvesse a maior relíquia da cristandade, a Santa Cruz. Com essa ideia, enviou auxiliares para inspecionar a relíquia. Todo o imenso trabalho de Saladino achava-se ameaçado. Mas ele não pretendia se entregar com facilidade. Decidiu retardar a devolução da Santa Cruz e preparou-se para uma luta de vida ou morte. Com essa decisão, ele deixava o destino dos prisioneiros muçulmanos nas mãos de Ricardo. A Guerra Santa estava prestes a atingir o auge. Ambos os líderes sabiam que a maior batalha seria travada em Jerusalém, onde sua vida e reputação estariam em jogo. A Cidade Santa ficava a apenas 150 quilômetros dali. Sem outra saída, os cruzados de Ricardo tiveram de esperar. Para que o tempo passasse mais rápido, os santos guerreiros divertiam-se nos famosos bordéis do Acre. Na Europa, os cruzados haviam jurado lutar por Jerusalém sem agir com violência nem pecar na terra de Cristo. Todavia, quanto mais Saladino retardava a negociação, menos os cruzados se comportavam como santos guerreiros. Nos calabouços, os prisioneiros muçulmanos não compreendiam por que Saladino não os libertava. E a cada dia, seu medo crescia. Por fim, Ricardo decidiu que a marcha sobre Jerusalém não podia mais esperar. E ordenou que os reféns deixassem as prisões. They couldn't just stay at Acre, as month succeeded month, waiting, perhaps, endlessly,
To leave so many fighting men in captivity in Acre would have entailed money. A great many men would have to guard them. This, he calculated, was a cost that he could not bear. In the end, he has them slaughtered. This is clearly an atrocity. Os zelosos cavaleiros cristãos acreditavam que matar muçulmanos era a vontade de Deus. ريتشارد أن يقتل بضعة آلاف من المسلمين أمام عكا كثير من القتلة من السياسيين والقادة وسواهم حتى من المجرمين يقولون أنها إرادة والله تعالى بريء من ذلك والله تعالى سيحاسبهم. According to the codes of warfare in the Middle Ages, you simply captured prisoners and exchanged them or ransomed them. You never killed them. They're supposed to be worth something. Livre dos prisioneiros, Ricardo podia continuar sua cruzada até Jerusalém. Devido à reputação de cruel e impiedoso, os demais povos pensariam duas vezes antes de enfrentá-lo. Saladino enfureceu-se e ordenou que a Santa Cruz fosse acrescentada a seus tesouros em Damasco. Os cristãos perderam a relíquia para sempre. Agora, sem confiar um no outro, Ricardo e Saladino prepararam-se para lutar encarniçadamente por Jerusalém. No outono de 1191, Ricardo iniciou a marcha para a Cidade Santa. A primeira etapa da conquista seria o porto de Jaffa, a 60 quilômetros ao sul. Ricardo sabia que precisaria marchar em território inimigo para chegar a Jaffa, mas esse porto era essencial para a cruzada. Saladin knew, as they knew, that if they once held Jaffa, they would have a bridgehead, the most convenient bridgehead for the march inland to Jerusalem. Saladin was determined, if at all possible, to stop them taking Jaffa. Saladino jurou tornar a marcha de Ricardo um inferno na terra. Seus homens atacavam sem descanso. Os que se retardavam, exaustos de fome e sede, eram mortos sem piedade. Decapitavam-nos para vingar o extermínio do Acre. À noite, exaustos com as emboscadas e incursões, os cruzados sonhavam com o lar.
achavam consolo nas preces e na proximidade do grande alvo, Jerusalém, epicentro de sua fé, onde Jesus Cristo vivera e morrera. Ricardo sabia que arriscava demais conduzindo seus cruzados nessa marcha perigosa. Ele constantemente se lembrava de que era um invasor numa terra hostil e desconhecida. Tarântulas surgiam à noite para picar os cruzados. Cobras acordavam os apavorados soldados que batiam nos escudos para espantá-las. In the minds of the Crusaders, this endurance test, if you like, was something sent by God. Churchmen would explain setbacks and hardship in those terms. God really does want you to succeed, but to make sure, you've got to prove it. You've got to undergo these ordeals and come through them. Ricardo sabia que o pior teste ainda estava por vir. Um grande ataque de Saladino. Mas com fé e determinação, chegou a poucos quilômetros de Jaffa, na planície de Arsuf. Lá, Saladino tensionava deter Ricardo mediante um ataque em massa. Ricardo exortava incansavelmente seus homens. Se mantivessem posição, conseguiriam chegar a Jaffa. Saladino achava forças ouvindo o Alcorão. Sabia que uma batalha contra os cruzados poderia ser um jogo perigoso. Saladin risked a full-scale battle to stop this steady march southwards. The Crusaders were determined to get to Jaffa. There was a head-on conflict between the two great armies. Enquanto os soldados de Saladino avançavam, Ricardo concitava os cruzados a manter a formação. De repente, contra as ordens de Ricardo, 2 cavaleiros avançaram em busca de glória. Richard saw this. He was horrified. It was the last thing he wanted. It was vital that the Christians maintain formation. Yet he reacted to it. He saw that if this charge took place, the Christian force would be fragmented. He needed to keep his men together. And immediately he said, right, okay, if they've gone, we'll all go. And he ordered a general charge. Em minutos, Ricardo mudou a maré da batalha. Aos muçulmanos, parecia que o rei da Inglaterra possuía poderes sobre-humanos. Richard comes across to Saladin and his contemporaries as an extraordinary monarch. He's described as an extremely courageous and clever warrior.
O exército muçulmano fugiu em confusão do feroz ataque de Ricardo. O amigo e secretário de Saladino, Berra al-Din, achava-se no meio da frenética retirada. De nosso lado, a derrota foi completa. Eu mesmo estava no centro. Nosso exército fugia em confusão. Pensei em buscar refúgio na ala esquerda, mas ela também desbaratou-se em fuga. Taking the city of Acre, the city which had dominated, as it were, world news for the last 2 years, and then winning the Battle of Arsuf, Richard had, within a short space of time, destroyed the reputation that Saladin had built up over several decades of being an unstoppable, successful politician and soldier. Com Saladino derrotado, Ricardo pôde entrar em Jaffa sem obstáculos. Por trás das grossas muralhas, os médicos de Ricardo tentavam manter vivos os cruzados feridos. Muitos haviam perecido, e a cada morte a missão de Ricardo tornava-se mais difícil. Any major victory by the Crusaders, such as the one at Arsuf, shouldn't blind us to the reality of their very precarious existence at all times in the Holy Land. Because, after all, they were a minority. They always were a minority. And they would retreat behind their castle walls and breathe a sigh of relief that they were safe. Ricardo agradeceu aos céus porque muitos castelos cruzados pontilhavam a paisagem. Eram lar de cavaleiros europeus que participaram das outras cruzadas e tinham ficado para colonizar o Oriente Médio. Desses redutos, os cavaleiros controlavam pequenas regiões da Terra Santa. Mas a poucos quilômetros deles, os homens de Saladino ainda mantinham o controle. Cruzados eram raptados e decapitados regularmente. Em Jaffa, Ricardo começou a perceber como sua cruzada era vulnerável. Em vez de marchar impetuosamente sobre Jerusalém como seus homens queriam, ele decidiu tentar negociar secretamente com Saladino. Trying to capture Jerusalem simply by military means is phenomenally dangerous. It will be much better if Saladin can be persuaded by diplomatic means, by negotiation,
to allow Jerusalem to be handed back to the Christians. Ricardo escreveu uma carta apelando para a famosa generosidade de Saladino. Muçulmanos e cruzados derramam sangue e a cidade está literalmente arruinada. Vidas foram sacrificadas de ambos os lados. Chegou a hora de dar um fim a isso. Jerusalém é para nós objeto de veneração. Deve ser-nos consignada. Mas a Cidade Santa também era sagrada para os muçulmanos. Richard does not know just how centrally important Jerusalem was to the Muslims. He probably overestimates his ability to persuade Saladin to give up this city, thinking it doesn't mean so much. Saladin has to persuade him. I know Jerusalem means as much to us as it does to you. Saladino enviou o irmão, Al-Adil, para entregar a resposta ao pedido de Ricardo. القدس لنا كما هي لكم وحرمتها عندنا مقدسة أكثر ما هي. Jerusalém é tão nossa quanto vossa. Na verdade, é mais sagrada para nós que para vós. Não imagineis que podemos renunciar a ela nem ceder nesse ponto. A terra era originalmente nossa e vós haveis acabado de chegar. Jerusalém era um local sagrado islâmico, onde o profeta Maomé ascendera aos céus. Saladino jamais a cederia. Sua reputação no mundo árabe dependia de ficar com ela. Mas estava totalmente despreparado para o que veio depois. Ricardo e Al-Adil continuaram a se encontrar e tornaram-se amigos. Men like Richard and Al-Adil both believe they have been born to rule, to lead armies, to enjoy hunting, to enjoy hawking, to enjoy fine horses, to enjoy music. They have so much in common that once they get talking, it's not surprising they appreciate each other's qualities. Ricardo ficou tão impressionado com Al-Adil que passou a chamá-lo de irmão e sagrou o cavaleiro seu filho como se fosse um príncipe europeu. O massacre do Porto do Acre era uma memória distante. Once he has met with Saladin's brother Al-Adil, he felt these were not merely stereotypical nightmare figures of some horrible, hideous alien people. And from that moment on, the rest of the crusade, there is nothing remotely approaching the slaughter of the garrison of Acre. العادل كان شابا طموحا يريد أن يكون ملكا وأن يمتلك أكبر عدد من النساء وأن يأكل أفخر الأطعمة وكان يحب الحلويات كثيرا ورأى فرصة الآن أمامه إنشاء مملكة هو على رأسه وزوجته أميرة شقراء أوروبية إلى غير ذلك. Berengária, a mulher de Ricardo, acompanhou-o na cruzada, bem como a irmã dele, Joana.
Esta poderia ser parte essencial na abordagem diplomática de Ricardo. Aladil enviou uma carta a Saladino esboçando uma proposta radical de paz. O rei da Inglaterra sugeriu que Aladil poderia se casar com Joana e ambos reinariam em Jerusalém. This, on the surface, is a terribly strange idea. A Christian princess marrying a Muslim prince. It's a very interesting tack by Richard. I think what he's doing there is trying to divide off Aladil from Saladin. He's suggesting that Aladil should become the ruler of Jerusalem in his own right. He's trying to exploit tensions within the Muslim camp. Ricardo, coração de leão, ficou feliz de negociar com Aladil, mas não se lembrou de consultar Joana. Ela se recusou a desposar um muçulmano. E Aladil recusou-se a se converter ao cristianismo. O casamento foi cancelado. She was a divorced woman in the first place. She hoped to marry some kind of Christian count. She didn't want to become part of a Muslim family. And she knew that this was simply a straightforward political proposal. Quando as negociações secretas de Ricardo com os muçulmanos foram reveladas, houve indignação entre os pares. A igreja preferia expulsar à força os infiéis da Terra Santa. Ricardo não teve opção senão atender às exigências de seu impaciente exército. Relutante, preparou-se para enfrentar os perigos de inverno da traiçoeira estrada para Jerusalém. Apesar das chuvas torrenciais, os devotos cruzados pareciam eufóricos. Finalmente, marchariam sobre Jerusalém. Mas quanto mais Ricardo se aproximava da cidade, mais preocupado ficava. A apenas 8 quilômetros da Cidade Santa, mandou o exército parar. Reuniu-se com um grupo de cavaleiros que morava na Terra Santa e estes se mostraram preocupados com o futuro do Reino Cruzado de Jerusalém. It became clear, and this is what Richard was told above all by the men who had lived all their lives there, who knew the country well, who understood its problems, that it just wasn't on. Even if they were to succeed in capturing Jerusalem, they wouldn't be able to hold it for long. Part of the trouble was that those who were keenest to go to Jerusalem,
Those who pushed hardest for this march were precisely the people who felt themselves to be pilgrims. And as pilgrims, once they had fulfilled their vow of getting to Jerusalem, would then go home, abandoning the city that they had struggled so long to take, and they would lose it again quickly. What was the point of that? Ricardo não via motivo para forçar um ataque e perder Jerusalém alguns meses depois. A conselho dos cavaleiros locais decidiu retroceder e marchar de volta para Jaffa. The idea of not going to Jerusalem provokes outrage and uproar in the Crusader army. They committed themselves to the cause of Christ. They wanted to complete their pilgrimage. And here was their leader, their esteemed leader, telling them that it wasn't possible. They couldn't understand it. Some of them felt very betrayed. Some of them felt almost that Richard was being a coward. But the reality was, their leaders said they had to turn around and go back. Com a esperança abalada, muitos peregrinos morreram de frio. Milhares de outros desertaram da cruzada, desgostosos com Ricardo. Em Jerusalém, Saladino pouco lucrou com a retirada de Ricardo. A derrota no Acre e em Arsuf tinham minado sua autoridade. Cada vez mais ele se sentia afastado dos auxiliares. أخذت قوى صلاح الدين تتضاءل فأرسل له القاضي الفاضل من مصر أنه ما عاد في إمكانات إرسال أموال أو مساعدات لا بالعتاد ولا بالرجال، وأرسلوا له من دمشق بأنه ما عاد لدينا أخشاب حتى لو قطعنا أشجار الغوطة لصنع نشاب. بأمان وحرية نحن وأولادنا يجب أن نعد العدة من جديد ونأخذ الكثير من العتاد حتى نواجه هذا العدو. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. Parecia cada vez mais claro que se Ricardo atacasse Jerusalém quando o tempo melhorasse, seria quase impossível defender a Cidade Santa. Era simples questão de tempo. Em Jaffa, Ricardo tentou concitar as tropas, após o amargo desapontamento de não chegar a Jerusalém. Foi quando recebeu más notícias da Inglaterra. Seu irmão, o príncipe João, queria tomar o poder de Ricardo em sua ausência. Os amigos insistiam que ele deixasse a cruzada e voltasse à Inglaterra para defender a coroa.
We know that he was flung into depression, withdrew into his tent, wouldn't talk to people for a while. Must have been a very difficult decision to have to take. If I stay here, I may not be able to take Jerusalem. And if I stay here trying to do the impossible, maybe I will lose my kingdom back home. If I give up Jerusalem and head straight back to counter my treacherous little brother John, it may be that I shall get there too late and he will have taken over anyway. And I shall have abandoned Jerusalem. What does anyone do in that situation? Either way, probably you're going to get it wrong. A esperança de milhares de cruzados repousava na decisão de Ricardo. Todos se mostravam desesperados para receber a salvação divina através da Cidade Santa. O capelão de Ricardo aproximou-se da tenda real. Em um apelo comovente, tentou induzir Ricardo a tomar a decisão que todos esperavam. Vede profundamente em vosso coração como Deus vos honrou e engrandeceu com inúmeros triunfos e sucessos. Se desertar de Jerusalém, será o mesmo que deixá-la à mercê da sanha inimiga. Com a melhora do tempo e tendo a reputação em jogo, Ricardo decidiu tentar um último ataque a Jerusalém. He had to risk it, even though he must have known it was probably impossible. But not to try it when the moment came would have been a moral cowardice which he did not think he was capable. Quando o exército de Ricardo se aproximou de Jerusalém pela segunda vez, Saladino reuniu-se com o conselho de emires. Dessa vez, eles achavam que Ricardo os esmagaria. O secretário de Saladino, Bea Haldin, incitou a todos que jurassem defender Jerusalém até a morte, mas ninguém se pronunciou. Saladino sentiu-se ultrajado. Se desistirdes, os ocidentais vão entrar nesta cidade e conspurcá-la. Vós vos comprometestes a defender a terra e depende exclusivamente de vós a segurança dos muçulmanos no mundo. Many of Saladin's emirs suggested that he simply withdraw. For Saladin, this was not acceptable at all. He had spent all those years gathering the Muslims together to regain the holy city. The holding of Jerusalem was so tied into his own personal prestige and authority, it was something he could not countenance. Nas colinas de Jerusalém, Ricardo instalou o acampamento. Os cruzados prepararam-se para o martírio. Doentes e feridos tinham esperança de se verem curados na Cidade Santa. Ricardo achava-se incrivelmente perto da meta final. Mas na véspera de atacar, viu-se atormentado pelo medo de fracassar. There's a story told that on one patrol he got close enough to Jerusalem to be able to see the holy city itself.
he was so close, he flung up his cloak, covered his eyes, saying, I will not see that which I cannot capture. Tal como antes, quanto mais perto Ricardo chegava de Jerusalém, mais cresciam suas dúvidas. Atrás das muralhas, Saladino também era assaltado pelas dúvidas. Quando reconquistou a Cidade Santa, Saladino havia poupado os cristãos, mas suspeitava de que Ricardo não seria tão generoso. A aterrorizada população muçulmana sabia que Ricardo tinha dizimado o povo do Acre e temia que seu destino fosse o mesmo. ريتشارد هو من هؤلاء القوات العسكريين الذين لم يكن لهم العمل العسكري والسياسي لا يدخل ضمن نطاق الأخلاق ولا الدين. أولا عالمين مختلفين، عالم يقبل الآخر وهو الشرق، وجد الغرب لم يقبل حتى بفترة معينة إلا الكاثوليكات. Naquela noite, Saladino reuniu-se com o secretário Beha Haldin, que lhe deu alguns conselhos. Vossa Majestade está carregada de ansiedade. Recursos terrenos são inúteis. Só podeis vos dirigir a Alá Todo-Poderoso. Talvez ele se apiede de vós e atenda a vossas preces. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. واشهد ان لا اله الا الله الواحد وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. Saladino e a cidade toda prepararam-se para a invasão de Ricardo. Mas ela não veio. Incapaz de eliminar suas dúvidas, Ricardo, mais uma vez, ordenou ao exército que recuasse até a costa. Para Saladino, parecia que Ricardo desistira da cruzada. For the medieval Muslim, the retreat of Richard the second time from Jerusalem would have been regarded as a sign of God's benevolence towards them. They would not have seen it in personal terms. Richard is chickening out. This was God's favor towards them returning, and they would have prayed prayers of thanks. Ricardo retrocedera para o Acre. Assim, Saladino tomou a iniciativa e atacou Jaffa.
O porto foi facilmente invadido. Tal como na conquista de Jerusalém, Saladino tentou deter pilhagens e saques. Mas os soldados ressentiam-se de sua generosidade para com os cristãos. E muitos não o obedeceram. Outras notícias chegaram a Saladino. Ricardo recuara de Jerusalém, mas quando soube que Jaffa encontrava-se ameaçado, reuniu um punhado de homens e correu para salvar o porto. O grande guerreiro abatia quem quer que o desafiasse. Saladino ordenou que continuassem lutando, mas suas ordens careciam de peso. قال له أبو الهيجاء قائد خلي عكاريتك اللي منعوا الناس من النهب يروحوا يقاتلوا. Saladino não teve resposta para essa insubordinação. Apesar de lutar em muito menor número, Ricardo venceu a Batalha de Jaffa. It's in that moment, I think, that you see Richard's reputation as a legendary warrior working even in his own lifetime, working on the minds of his enemies, people against whom he's been fighting for the last 15 months. The great encounter at Jaffa becomes a miracle sent by God to allow our great Christian hero, Richard, to hold on to at least one of the successes of the crusade. Vendo Ricardo doente de exaustão, ninguém se animou a prosseguir. Uma trégua honrosa era tudo o que lhes restava. Ricardo salvara sua reputação de santo guerreiro em Jaffa. Mas Jerusalém jamais seria dele. Segundo o tratado, Ricardo ficaria com o controle de Jaffa e Acre, além de uma faixa litorânea. Contudo, a Cidade Santa e tudo o mais continuaria nas mãos de Saladino. There was neither victor nor vanquished. At the same time, Saladin had clearly won a decisive victory
in regaining Jerusalem, and as long as he managed to keep it, the other side would consider this to be some kind of a defeat. Embora a trégua confirmasse que Jerusalém era sua, Saladino sabia que era tarde. A autoridade que exercia no Império estava perdida. Ele morreu 6 meses mais tarde, aos 56 anos. ربما كان هذا من أسباب موته، أنه لم يعد بإمكانه احتمال ما حدث. وكثيرا من الأحيان أن البطل عندما ينهار إذا لم ينتحر يموت بسبب الأزمة التي عانى منها. Ricardo deixou a Terra Santa em 1192, sem nunca ter visto Jerusalém. Passou os últimos anos combatendo os franceses antes de morrer de um ferimento de flecha aos 42 anos. Even though Richard did not manage to recapture Jerusalem for the Christians, his reputation was made. On the international stage, he had fought with honor, with glory, and with a large amount of success. Everybody recognized that. The Christian world, the Muslim world. His status moved to a new level. He became the standard for which kings and warriors should aspire to. Ricardo e Saladino deram tudo por amor a Jerusalém. Até na Europa, Saladino mereceu brilhante reputação. No primeiro manual da cavalaria cristã, era citado como exemplo. Saladin is the most famous Muslim in the whole world, after the Prophet Muhammad, of course. His legacy is with us even today. He symbolizes virtue, magnanimity, and generosity, and was a worthy person for medieval Europe to admire. Ricardo e Saladino jamais se encontraram. Mas mesmo enquanto viviam, os cronistas imaginavam como seriam invencíveis caso trabalhassem juntos. Deixando de lado os pecados, se alguém pudesse dar as nobres qualidades de Saladino ao rei Ricardo e as deste a Saladino, o mundo não conseguiria conter esses dois gigantes.